Olá, olá você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo pelas principais plataformas de streaming. Esse é o Radar de Inovação de volta, depois desse período muito difícil que o Rio Grande do Sul atravessou. A gente está de volta para trazer programas sobre ideias, inovações, transformações, sobre educação do futuro. E eu convido sempre a você a acompanhar o nosso canal em GZH. Então vai lá em GZH e coloca para assinar o canal e vai lá em podcasts e acompanha o nosso episódio semanal. Também pode nos acompanhar no site GZH e nas principais plataformas como no Spotify e também no SoundCloud. Você também é convidado a trazer aí nos comentários a sua sugestão, ideia dos projetos, empresas, negócios, iniciativas que você quer ver divulgados aqui no Radar. Bom, a iniciativa que nós vamos trazer hoje ainda é sobre o trabalho junto às enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul. A gente tem tentado trazer, na medida do possível, você deve ter percebido isso, algumas frentes de resistência que nós estamos atravessando e ganhando e conquistando ao longo desse processo. Nós estamos gravando esse programa já no mês de julho. E nós ainda estamos sentindo muitas das dores desse processo. E hoje, esse programa, a gente já estava falando antes das meninas chegarem aqui ao estúdio, a Mariane Gurgel e a Ana Paula Nunes, vai falar sobre uma iniciativa chamada Ache Seu Pet no Rio Grande do Sul, que ajudou a unir pets e tutores, mas também a descobrir, as pessoas descobrissem um pouco sobre o abandono, sobre os números e para conectar essas iniciativas. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. A gente que agradece o convite, a oportunidade de vir aqui. Contem um pouquinho pra gente da onde que surgiu a ideia e onde vocês estavam afetadas, tinham gente da família afetada, como é que foi esse start assim? Ano passado minha família foi afetada, né, lá no Vale do Taquari, então na enchente de setembro. Daí esse ano a gente já tá seguro, já tá tudo certo aqui em Porto Alegre e a gente saiu para ajudar naquela primeira semana, né, que aconteceu o caos, a gente foi pra rua ver o que a gente podia fazer, né. Daí começaram a abrir os abrigos, a gente foi nos abrigos, tentando ajudar, só que teve um dia, foi no final de semana, assim, que, tipo, eu tava cansada daquela semana, eu dormi um pouquinho mais e daí quando cheguei no abrigo já tava cheio de voluntário, não precisavam mais. E aí eu tava falando com a Ana até aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, me sentindo... Como que a gente vai ajudar, né? Exato. A gente ficou tipo, a gente atrasou uma horinha ali e já tinha voluntário demais. E daí foi até o meu noivo me deu a ideia, tipo, então faz alguma coisa pela internet, né? E aí ele não tem nenhum Instagram de pet. Existia um de pessoas já, um de canoas, né? Mas de pet não tinha. E daí eu fiquei assim, será que eu faço? Será? Eu dei uma pensada e ele, faz, que vai dar certo, vai ajudar as pessoas. E eu fiz, isso foi tipo, fim da manhã, um domingo, fim da manhã, e começou a crescer assim muito rápido. Porque a gente tinha também 2 amigos que estavam num abrigo em Canoas, né, que era onde tinha maior quantidade de pets chegando. E aí eles já estavam lá, já começaram a tirar foto pra gente, mandar, a gente já foi postando, foi crescendo, ainda mais que é do nosso meio, né, mandando, porque eu faço veterinária, a Ana é veterinária, então a gente foi mandando pra todo mundo e foi crescendo muito rápido. E, enfim, logo já vieram os resultados bons, né, dos encontros. Bombou muito, né? Sim. No domingo a Mari mandou mensagem, acho que era tipo meio-dia, assim. Eu tava almoçando, daí ela falou, quer me ajudar? Deu, bora? Vamos lá. Daí ela já passou assim, a gente começou. E a gente conversou no domingo, se a gente conseguir achar né? Se um se encontrar, a gente já vai ganhar, assim. E começou a crescer, assim. E veio de todos os lugares, né? Veio de Canoas, começou a aparecer de Eldorado, de Porto Alegre. Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. A gente não... Acho até que a gente nem esperava, né? A proporção gente não esperava que foi... tão rápido, assim. A gente achava, vai ficar ali, né? Vamos ajudar alguns por aqui. Umas 100 assim, pessoas vão chamar, né? Daí do nada. Do nada explodiu. Tanto que por isso que eu disse, Ana, socorro, né? Tem muita mensagem. Eu tô postando todos que eles estão mandando lá do abrigo. E já tem muita mensagem. E daí a gente também abriu os procura-se, né? Que daí era quem tinha perdido o seu pet, mandava o que tava procurando. E quem encontrou,
mandava daí que tava no abrigo que tinha encontrado, né? E nisso foi muita mensagem. E vocês tinham que postar também os que estavam encontrando para que as pessoas parassem de procurar também. Então tinha Sim. mais esse trabalho. Não era só simplesmente divulgar os que estavam procurando. É ir fechando a conta, né? E Sim, fechando. a gente tinha que exato. dar uma olhada. Teve posts assim que foi a diferença de um post do que tava procurando e do que foi encontrado. E a gente conseguiu falar com a pessoa Que e incrível. juntar, assim. Aham. foi- Às vezes tinha um post assim no meio, né? E daí tinha um cachorro procurado e um achado. e eu Daí a achava gente já que- fazia um Ai, match, daí Já no ia início a mandando. gente ficou bem, um pouco até desorganizado, né? A gente não sabia como fazer isso. Daí minha irmã, né? a tua irmã teve ideia daí- do formulário, né? A gente chamou, né, amigas próximas pra ajudar também, né? E daí eu chamei a minha irmã. E a minha irmã é mais da área, assim, da publicidade, do marketing, ela sabe se organizar nessas coisas, né? Daí ela ficou, tá, vamos fazer um formulário. E daí quem tá procurando escreve assim, quem encontrou escreve desse outro jeito. E aí a gente postou, e daí quando a gente postou o formulário que realmente começaram a compartilhar muito e começaram a dar mais e mais casos de reencontros, né? Então o formulário deu uma organizada, né? Porque a gente começou sem ideia de que ia crescer, então não tava muito organizado. Tá, e isso foi quando? Vocês me lembrem aqui, porque foi logo nas primeiras Logo semanas nas ali. primeiras semanas. Isso foi tudo ali. Na primeira semana a gente foi pra rua, foi pra abrigos. E daí no final de semana a gente criou o Instagram. E daí... É que foi no. Eu lembro que foi um sábado que realmente chegou assim no centro de Porto Alegre ali. Aham. E daí foi no domingo, no dia seguinte, que a gente criou. Eu não lembro o dia. Tu lembra? Eu não lembro muito. E do vocês dia, mas foi no estavam início do em mês. Porto Alegre? Sim, Sim, em Porto Vocês Alegre. estavam em Porto Então, Alegre. Porto Alegre. Aham. E aí vocês começaram a trabalhar nos abrigos. Porque assim, isso foi uma coisa nova, mas ao mesmo tempo eu acho, e isso é uma percepção minha, que vocês podem me corrigir. As pessoas passaram a ter o tamanho da dimensão, porque tem muitos animais que estão em abrigos que realmente foram abandonados e tem animais que já eram animais que estavam em situação de rua, com desnutrição, com doenças, com outros problemas. Então eu acho que de certa forma esses abrigos abriram os olhos de todo mundo. As pessoas, olha, esses cachorros eles não começaram a viver hoje, né? Eles estão aqui na cidade, em outras circunstâncias, assim. Então, eu queria perguntar para vocês como é que foi, antes de falar um pouco do negócio, como é que foi para vocês? Porque, assim, a gente escolhe um ofício, né? Pela paixão que a gente tem, pela vivência, pelo interesse. Imagino que tenha sido ao mesmo tempo necessário, urgente o trabalho de vocês, mas também muito tocante, né? Que é como que tu trabalha com tantos animais sem deixar de sensibilizar, chegando em situação de pré-afogamento ou de resgate ou receosos, né? Como é que foi isso? Então, a gente, assim que foi chegando alguns animais, a gente não tem como separar, né, a quem tava numa condição de rua, quem ficou ali, porque Não tem nem como saber, né? não às tem vezes. como saber. Tem muitos animais que já estavam sendo negligenciados mesmo tendo uma casa, né, isso ficou muito claro, né, mas também não tinha como saber se era um animal que tava na rua, porque daí todo mundo pegou, todo mundo que tava ali, entendeu? Nos resgates, né, quem tava atuando ali foi animal que era da rua, foi animal que tava dentro do portão, teve animal que tava preso, né? Então a gente vê que, né, isso também foi uma coisa que aconteceu bastante, né? Mas Mas a gente não tinha ideia das quantidades de animais que estavam na rua, sabe? Não tinha. Quando foi chegando no abrigo, até quando a gente criou o Instagram, a gente não sabia que ia ter tanto bicho. Por isso que, assim, a gente ficou chocado. Quando a gente criou, a gente não tinha aquele número de que foram 12 mil resgatados, né? Então a gente também não fazia ideia se iam ser, tipo, 5 mil animais que a gente ia ter que ajudar, ou quantos que iam só ser, foi né? acontecendo. Só foi chegando. E a gente não teve tempo de processar também, né? O que a gente sentia. No início, só tem que fazer. Tu tá lá, o bicho chega, tu vai, seca, faz o que tem que fazer, digere examina. aquilo ali, né? Não dá muito tempo de pensar. Eu tava num abrigo de um desses que estavam recebendo, assim, eram os animais do Sarandi, chegavam e iam pra lá. E era um monte de animal por minuto, assim, não tem muito o que tu pensar. Tu pega o bicho, tu vê como é que tá a condição, tu dá ali um alimento, tu medica o que precisa, né? Esquenta, óbvio, porque eles chegavam com muito frio, né, naquelas primeiras semanas molhados. E é isso, e bota ali e fica de olho. E já vem o próximo e vem por minuto muitos animais. Conta pra gente por que vocês trabalharam no abrigo e aí vocês criaram esse projeto e imagino que nas semanas seguintes foi um pouco disso tudo, vocês na condição de trabalhar com veterinária e também com o projeto na condição de encontrar os animais, porque uma vez que o projeto nasceu,
Agora não controla mais, agora ele vai criando as pernas dele, né? Então, como é que foi isso, assim, viver? É um drama, é um drama de proporções catastróficas, porque tem as pessoas em situação, tem as pessoas na situação que não estão alocadas na rua, mas que tiveram que sair de casa, e mais os animais. Como é que foi que vocês conciliaram, né, o restinho de vida que vocês tinham ali para almoçar ou para fazer as coisas, mais o resgate, mais o Instagram, mais a página? Não lidava, né? Não Nem lidava, não conciliou. dormia. Dormia, tipo, 2 horas por noite. Eu acho que as 2 primeiras semanas da página foram as mais caóticas, assim, porque é muita cobrança das pessoas contigo e tua contigo mesma, né? Porque daí, eu lembro, uma coisa que a gente conversava muito é que a partir do momento que a gente deitava na cama, a cabeça tava ali, entendeu? Quantas pessoas estão me chamando, e se fosse o meu cachorro? Eu ia querer ser respondida. Tá, então volta, responde só mais 5, só mais 15. Tá, daí passou mais 5 horas ali respondendo, não dá tempo de dormir. Então, a gente... eu nem sei se foi acontecendo, né? Mas as 2 primeiras semanas eu acho que foram as piores, Foram né? as piores, porque a gente passava o dia inteiro no celular. E a gente sempre ficava com isso na cabeça. E se fosse o meu, sabe? Ainda mais depois que... Porque lá, quando teve a enchente em Roca Salles, né? No ano passado, que pegou a minha família, o que a gente salvou da casa foram os animais e as pessoas. E realmente, tipo... Às vezes a gente fica pensando, a água subiu rápido, muito rápido. Foi quase um mini tsunami que aconteceu lá. Podia ter sido os meus animais, sabe? Eu sempre ficava com isso na cabeça e daí, nossa, tenho pesadelo até hoje de, tipo, não ter conseguido resgatar e tal. Mas ainda bem que eu consegui e que a gente tá conseguindo ajudar outras pessoas, né? Mas é uma cobrança... Mas é uma Era, né? Acredito que agora a gente consegue também lidar melhor com isso. Não, no início No foi início pesado, foi pesado. os haters, assim, porque eles nos cobravam que a gente demorou demais pra responder. Só que tinha, assim, 1000 mensagens e não dava tempo. Eu lembro um dia que eu atualizava a página e em 1 minuto entrava, tipo, 30 mensagens. Então era muita mensagem. E não tem, é uma coisa que não tem como também a gente chamar muita gente, né, pra ajudar. Porque tu também não pode dar aquele acesso pra todo gente. mundo. Porque tinha bastante até gente oferecendo ajuda, pessoas de outros estados. Só que são pessoas que a gente não conhecia, né, pra pedir ajuda, pra seguir aquele formulário. Tinha... Nossa, e tem... Daí chove crítica, né, E daí a gente teve que aprender. A gente teve que aprender logo a lidar com isso. A gente teve que aprender a ouvir as pessoas nos xingando e dizendo, olha só, desculpa, mas a gente não tem tempo de responder 10 mil mensagens em um dia, né? Eu tenho que perguntar isso pra vocês, não falando na condição de jornalista, na condição de uma pessoa que tem 4 cachorros dentro do apartamento, que é essa parte que vocês falaram agora. Lidar com a dor das pessoas não é uma coisa simples, a gente não tá preparado pra isso, né? A gente não tá preparado nem pra ouvir as histórias, quanto mais pra orientar, pra responder ou pra ser mais incisivo e dizer agora é hora disso, hora daquilo. Como é que, vocês falaram, não deu pra tragar essas emoções num primeiro momento, mas como é que foi? O fluxo de maior de pessoas era procurando o seu bichinho, era querendo que postasse logo a foto que eles estavam achando, era falando de outras coisas? O que vinha de mensagem pra vocês? Eu acho que era de pessoal que perdeu, assim, que não conseguiu salvar. Ou então, muitos casos, estavam sendo salvos, o barco virou, o cachorro se perdeu. Os gatos, principalmente, fugiam muito na hora do resgate, né? Porque, enfim, se assustavam e corriam e não achavam mais, né? Eu acho que o maior fluxo foi de procura-se mesmo. E daí tinha os que precisavam de ajuda, né? Mas aí a gente sempre tentava encaminhar para os abrigos, né? A gente dizia, tem tal... A gente fez uma lista, postou lá, tem esses abrigos, entra em contato com eles, vai até lá e dá uma olhada, né? Porque a gente, né? Enfim, para orientar onde é que essas pessoas iam ir, né? É que, além disso, também... Quando tu recebe uma mensagem com tanta dor, tu tem que acolher a dor da pessoa. Então não é só tu responder, só um pouquinho já vou postar. Não, tu tem que abraçar a dor dela. A gente tinha, então, às vezes, levava um pouco mais de tempo, porque tinha que ter esse cuidado, né, da forma que tu ia falar. E falar, não, eu vou fazer de tudo pra dar certo, né, eu vou te ajudar, vou postar. Nossa, eu sinto muito pelo que aconteceu, né. E muita gente também, no início... às vezes as pessoas não liam ali muito bem a informação e daí vinham pra gente ver se responde como Mel, ver se responde como Belinha. A gente não tem tempo de ver se ele vai responder.
às vezes não entendiam que a gente não tava no abrigo. A gente tava em vários abrigos, tirando foto de vários animais e postando. Então a gente não conseguia voltar no tal cachorro que a gente postou e ver se ele respondia por tal nome, essas ou se coisas. tinha uma pintinha no rabo. Não tinha como, né? Tinha. Então, se viu a foto, é parecido, né? Se dirige pro vai local até lá. e vê se pode ser, né? Porque às vezes também o bicho tá numa situação em choque, não vai responder, Não vai, né? Mesmo se tiver alguém pra... Mas imagina assim, teve histórias muito tristes e de fato que as pessoas não conseguiram resgatar, porque foi uma tragédia que a gente não tem sequer com o que comparar, exceto com as nossas próprias tragédias do Rio Grande do Sul no ano passado, que já foram terríveis. Mas eu queria perguntar também das histórias que vocês devem ter marcado vocês, de reencontros ou de situações que eu imagino que vocês achavam que já estava desestimulado e depois aconteceu a reviravolta. E eu queria ouvir algumas coisas que marcaram lá no início, que vem passando aí por vocês. Eu acho que uma que me marcou muito foi uma hot, que foi a primeira que a gente recebeu o vídeo do reencontro. Então, o primeiro vídeo, a gente chorou muito. A gente chorou muito, assim, quando eles mandaram pra gente. Foi uma clínica que resgatou, né? Ela tava internada numa clínica. Aí a clínica enviou a foto, eu postei. E daí, no intervalo, eu acho que, assim, acho que 2 horas o animal foi localizado. No dia seguinte eu falei, manda um videozinho, a gente ainda não recebeu, né? Nem todo mundo volta pra dar esse retorno, né, pra gente. Então, o primeiro vídeo que a gente viu, eu mandei foto pra Mari, eu tava... As duas acabaram. aos prantos, né? E a Mari respondeu também chorando. Esse acho que foi o que mais me tocou, assim, quando o reencontro deles e da tutora, assim, se jogando no chão e no final ele falou assim, como é que tu foi te aventurar tão grande, neguinha? Ali eu caí. Sim, ali. E um que me tocou bastante foi o da Sol. Porque também foi dos primeiros, assim, claro, até hoje a gente tem essas histórias e a gente fica sentimental, mas os primeiros foi aquele, tá dando certo, sabe? E o da Sol ela foi pra um abrigo, ela foi resgatada e foi pra um abrigo meio, que foi feito rápido, assim, foi numa casa que era alugada e fizeram lá, levaram os cachorros. E daí nos mandaram foto, a gente postou na página e uma amiga do tutor viu. E aí ele foi lá, reencontrou, foi muito bonito. E aquele abrigo, foi feito tão rápido que ele nem tinha nome. E como a Sol foi a primeira a ser encontrada de lá, aí o nome do abrigo agora é Comunidade Solar, em homenagem à Sol, que foi a primeira, né? E foi por meio da nossa página. Então isso, assim, achei muito legal também. E não só isso, assim, a gente recebe muito retorno, às vezes... um tempão depois, né, assim, porque alguns ainda não conseguiam ir pras casas, né, e os animais ficaram muito tempo em lar temporário, né, o pessoal mandou mensagem, é meu, por favor, só fica mais um tempinho, eu vou ir reencontrar assim que as coisas melhorarem, então até hoje a gente recebe, mas um pouco menos, né, as pessoas agora não nos mandam mais tanto retorno, assim, a gente sabe, às vezes por mensagem, mas os vídeos eu acho que a gente não recebe mais tanto, a gente não né? recebe mais tanto, assim, mas ainda tem reencontro, teve uma agora, quase 2 meses depois, que também tava procurando, acho que era Mel, não lembro, era um nome assim, mas Melzinho, que também tava 2 meses atrás da cachorrinha, e agora, assim, ela não desistiu, ela disse, eu fui até o fim, eu fui em todo abrigo e eu achei ela, sabe, então... Aí, por isso que a gente sempre diz, tenham esperança, se vocês estão atrás do bichinho, não desistam, porque eles ainda estão aí em algum lugar, sabe? Estão em algum abrigo. E isso eu imagino que seja incrível porque vocês devem ter lidado com pessoas de situações, de realidades muito diferentes, porque foram pessoas que foram afetadas pela enchentes, de diferentes níveis sociais, de diferentes localidades, da região metropolitana, de pessoas que tinham os pets, como vocês falaram, em casa ou que moravam com mais gente na família, e provavelmente vocês acabaram criando essas conexões, ainda que superficialmente, digitalmente, né? E eu queria perguntar para vocês como que foi isso para vocês, porque imagino que vocês não estão todos os dias trabalhando com o público, muito menos trabalhando todos os dias com resposta na internet e muito menos todos os dias trabalhando com pessoas que vêm com essa dor e de realidades tão distintas e que vocês tiveram que administrar isso. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Tanta gente, em lugares tão diferentes, pessoas tão diferentes, do nada todo mundo falando com vocês ao mesmo tempo.
Eu acho que tanto a minha experiência como a da Mari, um pouco disso a gente já carrega pela profissão, né? Por estágios que a gente passou, por trabalhos que a gente teve. Então, acho que isso não foi tão novo assim, mas a quantidade de gente, isso foi algo novo, né? Então, não tem como tu não ser esponja naquele momento. Não tem como tu não pegar, assim, a dor de um pouquinho de cada um a gente pegou, sabe? E daí, aí tem que passar, entendeu? Não tinha outra possibilidade. Tu tem que abraçar aquela pessoa, tu tem que falar, assim, do fundo do teu coração, mas também não tem muito, né, que a gente pode, eu acho, que falar naquele momento. Mas... a gente tentou... É exatamente isso, assim, a gente... tem um pouco dessa experiência, mas não em tanta quantidade, tanta gente diferente ao mesmo tempo, né? Tem gente que às vezes chega e tá frustrado com a situação, chega te xingando, aí tu tem que, olha só, calma, eu vou tentar te ajudar, tudo bem? Tem gente que chega desesperada, conta toda a história, assim, e do que aconteceu, sabe? Então, são realmente situações muito diferentes em muita quantidade, e aí foi essa quantidade que foi mais a surpresa, assim, a gente não tinha tanta noção, né? Agora, do ponto de vista profissional, e eu queria perguntar isso para vocês, na condição de trabalhando com veterinária, ficou escancarado a questão dos animais como um problema de saúde público que está relegado a um segundo plano, né? Eu acho que historicamente a gente sempre disse assim, não é prioridade, não é prioridade. E aí isso gritou agora, né? Os abrigos por voluntários, os acolhimentos por voluntários, muitas pessoas doando remédios e de fato o Estado conseguiu atuar em várias frentes, né? Na limpeza, no acolhimento das pessoas, mas nos animais ficou claro que a gente não tinha essa condição estruturada, né? Eu imagino que vocês viram de perto isso nos abrigos também, que sobreviveu grande parte graças ao sacrifício das pessoas mesmo. Eu diria que é a maior parte, né? Mas eles estão sobrevivendo, assim, por voluntários. Eles estão pelas pessoas que se disponibilizaram a ficar lá, né? Os veterinários que estão lá também todos os dias medicando, atuando. Agora, com campanhas de castração, a gente já fazia há muito tempo, né? Mas agora o pessoal viu, né? Porque daí tu botava no abrigo fêmeas, um monte no cio, aí ficava, né? 90% dos animais não são castrados nos abrigos. Isso a gente vê na cara, assim. E daí a gente viu que isso é muito necessário, porque se não controlar, não tiver políticas para os animais, daqui a pouco a gente vai estar com 30 mil animais nos abrigos, né? Então vai piorar muito mais. A questão da vacinação também, a gente está fazendo campanha de vacinação. A gente já faz ali no hospital há um bom tempo, e agora eles viram, olha só, vai dar surtos, se a gente não vacinar os animais, vai dar surtos de doenças, que é um né? custo muito maior lá na ponta, né? Sim. Essa prevenção, mas é muito dinheiro para isso. Sim, mas é muito pior. De ter os animais dali doentes e ter que tratar depois. Eu queria uma coisa importante que eu queria que vocês falassem, que nós temos os animais e nós temos os cachorros que são predominantes, mas apareceu gente procurando de tudo. Tinha gente procurando pássaro, tinha gente procurando répteis, né? Coelho, o Vicente que tá aqui com a gente. E eu queria perguntar pra você se apareceu isso pra vocês também. Apareceu muito pássaro. Apareceu até galinha, apareceu calopsita bastante. E encontraram várias calopsitas. É mesmo? A gente teve retorno que foram encontradas. Sim. Que legal! Isso a gente achou muito legal, assim, esses animais diferentes. As calopsitas, a gente não tinha muito tempo de olhar os comentários, né? Mas postava uma e tinha, tipo... várias pessoas sei lá, atrás. 50 donos. Eu tenho certeza que é a minha. Mas teve... Aí tinha umas que até falavam o cara mandou um vídeo dela falando umas palavrinhas lá que ele tinha ensinado, e daí realmente viu que era dele. E aí calopsitas encontraram, galinhas encontraram. Gente. O coelho, eu não lembro agora se encontraram coelho, mas eu lembro de coelho que estavam procurando. Eu lembro. Mas teve vários desses reencontros com os pets não convencionais também. Então foi bem legal. E como é que foi essa questão do abrigo, né? Eu queria perguntar isso para vocês do ponto de vista da mobilização, porque no início me parece que foi exatamente o que tu falaste, né, Marina? No início parece que teve aquele mutirão. E isso não foi só para os pets, foi de maneira geral, as pessoas começaram a colher e doar muito, e eu falo isso muito para os meus amigos de outros estados, começou a chegar a doação, eu falei, olha, segura essa força,
Porque nós vamos precisar mais adiante, né? Vamos precisar de dinheiro para reconstrução, as pessoas vão precisar de roupas, mas vão precisar de materiais de construção e de móveis. E eu queria perguntar para vocês como é que vocês viram essa curva, porque passando agora nessas feiras de doação que está acontecendo, a gente vê uns abnegados, né? São aquelas pessoas assim que estão com olheiras, que estão cansadas, mas que falam, eu não posso deixar, porque aí eu e mais esses 4, 5, 6 aqui, eu queria perguntar para vocês se vocês viram de perto essa curva acontecer também. Sim, essa curva foi escancarada pra gente. Foi, no início, assim, era tanta gente que aquilo que eu falei, chegavam a mandar voluntário embora, né? Um dia que eu cheguei mais atrasada, não tinha mais vaga, porque voluntário demais também atrapalha, porque tu não consegue coordenar, né? Então, no início, assim, era voluntário demais, e aí foi decaindo aos poucos. E agora, os abrigos estão implorando por voluntários, né? Realmente, as doações, ainda tá tendo bastante doação que foram guardadas daquele início. Então, ração, assim, nunca vi faltar em abrigo, essas coisas. Mas voluntário, lar temporário é o que eles mais precisam agora, né? Então, essa curva realmente deu uma boa descida, né? E vocês estão como agora? Vocês estão dedicando quanto tempo pro aplicativo? Vocês ainda acessam todos os dias eles? Dão resposta? Como é que é a rotina de vocês com ele? Agora a demanda é menos, né? Não tem tantas mensagens por minuto mais. Então acho que a gente nunca conseguiu zerar 100% ali, porque realmente a gente não tem nem noção. Achava que a gente ia conseguir, não tinha noção. É muita mensagem. É muita mensagem. E tinha gente que confundia e achava que a gente era um abrigo, né? Então, eu começava a mandar mensagem de onde que a gente tava, ou se tu tá com o meu cachorro aí, e daí eram umas mensagens assim, meio perdidas. Xingando assim. também, xingando bastante. Eu quero meu cachorro de volta, eu sei que ele tá aí, mas a gente não é um abrigo. Não, mas eu vi. Não, tá escrito ali, não é. Acho que agora... Não sei, acho que a gente não dá um tempo, assim, é basicamente todo o tempo que a gente tem, que sobra um pouquinho, tu pega, entra, assim... Naquelas primeiras semanas, assim, ó, eu esqueci que eu tinha Instagram pessoal ou qualquer outro, porque só ficava no do pet. Agora, tipo, a nossa vida foi voltando também, né? A Ana tá trabalhando há um bom tempo já de novo, voltou, que ela consegue se locomover pra lá e pra cá pra trabalhar. E a minha aula agora, né, a URGS voltou. Então, antes eu tava só no estágio e daí quando eu tinha umas folguinhas eu ia fazendo o que eu podia ali no Insta. E agora a aula voltou, mais a aula, mais o estágio. Então, basicamente de noite, que é o tempo que eu consigo responder e fazer. Só que aí agora o nosso plano, né, com o Insta é tornar ele um Insta de adoção, né? Agora que passou, então, a maior parte desses procura-se e os abrigos estão também fazendo as feiras de adoção, né? Então, a gente tá indo voltando, vai passar mais um tempo ainda com os o Ache Seu Pet ainda funciona, porque dá pra dizer, olha, acha, encontra de coração teu pet. Exato, a gente vai Ache, adote o seu pet. Mas eu acredito que não tanto na proporção, assim, das primeiras semanas. Na primeira semana eu até dirigindo, assim. Qualquer coisa a gente fazia. A gente tava mexendo ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sei que essa pergunta é meio chavão de jornalista, parece pergunta sentimental, mas é que não tem como não mudar depois desse processo. E eu sinto que vocês, como uma missão profissional, vão voltar para a fazeres, para os seus projetos de carreira, para suas vidas pessoais, mas eu também imagino que você tenha marcado tanto vocês que não dá pra dizer mais assim, bom, ficou lá no passado e agora a gente continua a vida e isso aqui ficou ali, né? Eu queria perguntar pra vocês o que vocês sentem que mudou vocês essa iniciativa e também ter passado por tudo isso, os abrigos, as pessoas, as mensagens. Isso muda, nossa, a gente cai numa realidade completamente diferente, né? A gente muda todo nosso jeito de pensar, coisas que a gente reclamava que eram tão idiotas, e aí a gente chega num abrigo assim e tá um dos animais, as pessoas, a gente fica tipo, eu não tenho problema. Eu não tenho problema, sabe, no momento. Então, assim, muda completamente. Eu acho que isso também. E é que agora a gente também tá pegando, assim, muito caso agora também. Eu peguei alguns casos de animais politraumatizados, né, e agora vão seguir por um tempo aí em tratamento, né? Então isso vai acompanhar a gente por um bom tempo, por muito tempo, sabe? né? Tem algumas doenças também infecto que a gente sabia, né? Que ia vir no mês seguinte, não ia ser naquele momento que ia aparecer, mas depois apareceriam, né? E a gente teria que se doar cada vez mais, assim. Uma coisa,
vou ter que citar, não vou falar o nome da colega, porque eu não sei se ela sente à vontade, mas uma colega nossa da redação adotou faz alguns dias uma cachorrinha que passou pela enchente, ela tá apaixonada, ela tá chorosa quando ela deixa a casa e tal. E eu queria perguntar para vocês desse lado emocional. Para muitas pessoas isso não existe. Mas como um tutor, né, eu, Vicente, aqui, como tutores de pet, a gente sabe que isso existe muito. Os animais que sofreram estresse emocional, do abandono, do afogamento, da vida que era numa casa e passou a ser num abrigo por 30, 40 dias. E eu queria perguntar para vocês, até falando com as pessoas daqui, o que vocês sentem que é efetivo nesse momento? Porque as pessoas têm muitas fórmulas. Tu não pode, tu tem que educar dessa forma, ou tu só pode fazer tal coisa. E na realidade, cada pessoa tem o seu modus operandi com os animais, né? Alguns deixam dentro de casa, alguns deixam na rua, alguns dão comida uma vez por dia, alguns fazem passeio uma vez por dia, outros fazem 2, outros fazem 3, outros fazem 5. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês têm sentido tanto nessas adoções quanto nesses reencontros que funciona para conciliar, porque por mais que o animal volte ao conforto, ele tem esse estresse de ter passado por muitas situações e medo e até traumas, como tu estava falando, né? E eu queria ouvir você sobre provavelmente vocês ainda estão vivenciando várias dessas situações, né? Os animais, quando eles passaram por tudo isso... Tipo assim, as pessoas passaram, mas as pessoas sabem mais ou menos o que está acontecendo. Os animais passaram, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Para eles, né, a casa deles foi embora, a vida mudou completamente. Eles realmente ficaram num abrigo, alguns estão até agora lá, né? Então, realmente, às vezes, eles vêm um pouco mais reativos, eles vêm mais dificultosos, assim, eles voltam para casa, assim. E é paciência, sabe? Tudo é paciência, é tentar... se tiver muito difícil, realmente chamar um veterinário comportamental, né? Porque tem alguns que realmente desenvolveram traumas bem, bem pesados. Mas é paciência e tentar se adaptar à rotina e tudo para o conforto daquele animal de novo, né? Sim. E por isso também que a gente bate tanto na tecla do lar temporário, sabe? Se tu não pode adotar agora, mas tu tem um tempinho, um espacinho para ser lar temporário, leva esse cachorro para casa, dá um conforto melhor, porque lá no abrigo ele vai ficar estressado, ele vai passear 1, 2 vezes por dia, mas ele vai ficar naquele quadradinho ali, sabe? Então, se tu pode dar um conforto melhor para esse animal, para tirar um pouco dos traumas dele, faz isso, sabe? Isso que a gente... Mas alguns traumas ficam, né? O resto da vida. Eu tenho um animal também resgatado há 10 anos e até hoje é um pouco difícil chegar perto dele. Então, tu vê que algumas coisas... A Mari conhece. Algumas coisas ficam, né? Vão ficar. E aí é a gente se adaptar, porque a gente entende o que tá acontecendo. Eles não entendem. Eles alguns só animais sofreram. também que vieram da rua, né? Que nem existia mencionado. E foi tudo misturado. Daí, naquele momento, aquele animal que tinha vida livre, né? Agora ele tá no abrigo, agora ele tá fechado. Num espaço, e ele não entende, né? Ele não tem sentimento, ele quer comê-lo, acorda onde ele tá. É um processo difícil. Uma coisa que vocês falaram, né? Vocês querem dar uma direcionada para que seja um processo de adoção. E eu tenho conversado com algumas pessoas de diferentes áreas e existe uma grande preocupação no sentido de que parece que a gente está chegando muito perto de saturação, porque muitas pessoas adotaram, muitas pessoas tomaram animais e talvez, e o governo até tem discutido isso, seja o momento de incentivar pessoas de outros estados a também virem aqui ou usarem as estruturas do estado para acolher esses animais e também para dar a destinação adequada. E eu queria perguntar para vocês o que vocês percebem que pode ser uma alternativa, porque como vocês falaram, não dá para deixar que esses voluntários fiquem ad eternum nesses lugares, trabalhando exaustivamente de sol a sol e esperando que sempre haja pessoas nessas feiras. A gente está percebendo que os números de feiras de adoções eles estão diminuindo porque o número de pessoas aparecendo para adotar já veio e aí vai ficando menos e menos e menos. E aí muitos animais, como tu falaste, que são reativos ou que já são mais velhos ou que são maiores e aí tu diz assim, não, desse tamanho eu não posso lidar. O que será que dá para fazer? Vocês que tiveram essa ideia legal, o que vocês percebem que são caminhos que a gente pode pensar e discutir para que a gente não fique enfrentando essa situação por tempo indeterminado, assim?
Eu acho que essa questão de mandar para outros estados, né, ter essa ajuda de outros estados, realmente vai precisar daqui a pouco. Porque é isso, a gente teve muita gente que adotou, a gente também teve no Rio Grande do Sul muita gente que perdeu as suas casas e não tem como adotar ou pegar o seu animal de volta, né? Então a gente vai precisar também nessa questão ajuda de outros estados. O pessoal, né, aqui pode ser os próximos, né? Porque ainda tem gente reencontrando também. Então, se tu levar lá pro Nordeste, a pessoa, o cachorro é meu, como é que eu vou buscar agora, né? Então, esses estados próximos, se eles puderem dar uma ajuda, seria bem bom fazer as feirinhas ali em Santa Catarina. Mas algumas coisas a gente ainda também não sabe como responder ali na página disso, né? Porque apareceu bastante gente de outros lugares também falando, né? Eu quero que me tragam. A gente não sabe esse tipo de informação, né? A gente tenta sempre ir compartilhando, principalmente stories, o que vão nos mandando. Tal empresa tá fazendo esse transporte, tá levando. A gente compartilha, né? A gente compartilha, mas a gente... Que já é uma rede importante, muita gente vai ficar sabendo por ali. Vocês estão com a Kizzy, que é a nossa produtora. Aliás, deixa eu dar o crédito que eu não dei antes. A Kizzy Abreu, que é a produtora, o Vicente Nolasco, que é nosso operador de áudio aqui, o Arthur Furlaneto, o nosso operador de live. A Kizzy nos mandou que vocês estão com 66,9 mil seguidores, 67 mil quase. Vocês são influencers, só que o protagonista são os cachorros e os gatos e os demais bichinhos, assim. Eu queria perguntar para vocês se assusta vocês vêm falar, assim, 67 mil seguidores, a vida normal de Instagram, daqui a pouco postando foto do pôr do sol, estudo, não sei o que, daqui a pouco uma metralhadora de gente bombardeando e aí vem um apresentador que fala que vocês têm 67 mil seguidores, assim. Foi assustando. Na verdade, como a gente foi vendo, crescendo aos poucos, a gente só ficou, meu Deus. Meu Deus, mas... Eu lembro quando chegou em 15, que a gente ficou, meu Deus, 15 mil quando passou de 10, a gente ficou, meu Deus, quanta gente, o que tá acontecendo? A gente não sabia que ia ser tanta gente atrás dos animais e daí agora chegou num ponto que a gente, meu Deus, bom, tá indo. Tá indo e a gente perdeu o controle, assim, a noção do que tava acontecendo. Uhum. A mãe da Mari até fala, conheci antes da fama. Eu vou dar um encaminhamento pro final, mas eu queria que vocês fizessem um chamado, porque assim, muita gente vai ver o programa e vai começar a seguir lá o perfil de vocês, mas eu queria que vocês dissessem no Ache Seu Pet o que vocês procuram agora, o que as pessoas podem ajudar, que vão nos acompanhar ou vão nos ouvir depois, se é com doações para os abrigos, se é ir lá e esse lar temporário, o que as pessoas podem entrar em contato com vocês, ainda dá para entrar em contato se a pessoa está procurando, ou se daqui a pouco ela encontrou um animalzinho e ela tá esses 2 meses aí, mas ela não sabe se pertence a alguém ou não. Eu queria que vocês dessem um servição, assim, digamos, para quem chegou nessa parte final aqui. Eu acredito que teve muita mensagem ali que a gente, como a gente falou, né, que era muita demanda no início, então se alguma coisa a gente não viu, a gente ainda tá recebendo, a gente tá por aqui pra postar, né, só que algumas é muito infinito, então a gente não consegue descer ali, então a gente ainda tá recebendo, podem mandar, mas eu acredito que a necessidade agora principal seja ser voluntário. Voluntário e lar temporário. Voluntário e lar temporário são os principais, assim. É onde a gente mais vê necessidade. Então, assim, e agora, né, a gente ainda vai continuar, talvez esse mês, mais algumas semanas, nessa questão do procura-se, do encontrados, né, que a gente tá fazendo, mas depois o Instagram vai virar de adoção, então, né, vai ser feirinha de adoção, postar foto, fazer essas coisas, mas por enquanto podem ir mandando, né. Eu vou dar uma outra dica, que não é de vocês, que tem umas pessoas, tipo eu, que são advogado do diabo, que já tem 4 cachorros, não pode pegar mais, porque os vizinhos já não gostam dos 4, né? Mas eu faço advogado do diabo, que eu faço o diabinho no ouvido das pessoas, assim. Não, mas pega, vai ser legal. Não, mas ótimo. Mas eu já tenho, mas pega outro, ele vai mais gostar. vai ser legal, né? Daí eles não ficam sozinhos. E se tu já tem 2, pega o terceiro, né? Então, assim, eu sou a vozinha, assim, que já conseguiu ajudar 2 amigos, então, se eu acho que eu senti dúvida no ar, eu já vou dizer, não, mas a minha mãe, mas ela vai gostar do cachorro também, né? Faz uma surpresa, né, de Dia das Mães atrasado, assim. Quem tem um só pega mais um pra fazer companhia. Quem tem 2 pega 3. Aí quem a gente tem 3 tem espaço 5. pra 5, entendeu? Aí é por isso que a gente tá aí também com 5, 6. 5, 6 em casa. 5, 6 em casa. Vocês têm também, né? Sim.
Tu tem quantos? Perdi as contas, tu tem 5. Eu tenho 3 cachorros, 2 gatos e 2 galinhas. Tá vendo? Então, eu queria dizer para as pessoas poder seguir aqui, deixa eu pegar direitinho. Ache seu pet. Como é que é arroba para seguir? É o arroba Ache Seu Pet RS. Ache Seu Pet RS. E as pessoas podem continuar entrando em contato e também dando sua mensagem. Daqui a pouco, se alguém nos assistiu e disse assim, mas eu vi aqui, ou eu ainda estou procurando, ou eu não sei se tá, eu não sei se foi, então dá para mandar a mensagem. E também dá para fazer a nossa parte, continuar incentivando, mas eu queria agradecer vocês, a Mariane Gugel e a Ana Paula Nunes, por terem vindo aqui, mas principalmente pela iniciativa que foi muito legal. A gente fica muito marcado pelo que vocês fizeram, mas também pelo tamanho do que vocês fizeram, que talvez ainda não esteja muito claro, assim, no horizonte de vocês, assim, mas se botasse todos um do lado do outro, assim, os tutores e os pets, para pensar o quanto vocês reconectaram das pessoas e o quanto ajudaram a dar visibilidade. Então eu queria parabenizar vocês, e vocês podem deixar o recadinho pro final, pro ouvinte, para seguir vocês, para acompanhar vocês, para adotar o que vocês querem falar. Ai, não sei, vai tu. Não, o nosso recado é isso, assim, ó, se tu tá pensando, adota, agora é o momento, sabe? Os animais precisam, todo mundo precisa, ou então vai ser voluntário um final de semana, um diazinho, é tranquilo, é passear com os animais, é limpar e dar comida, sabe? É o básico amor. E dar amor. Cura. Nossa, eles fazem muito pela gente também. É o amor. Muito. E é isso, e daí a gente vai postando mais atualizações na nossa página lá também. Bueno, então, esse foi mais um Radar de Inovação. Foi todo sorriso, porque agora a gente já pode ter um pouquinho mais de leveza. Eu te convido a seguir a página, também a nos acompanhar nos próximos podcasts e também trazer as tuas sugestões para os próximos programas. Até semana que vem. Tchau!